Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Mobiliza Cefet. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos trabalhar com o problema do caixeiro viajante, que na verdade é uma ferramenta de roteirização. Eu estou aqui com a cidade de Belo Horizonte e na cidade de Belo Horizonte a rede urbana aqui de transportes. Eu já apresentei essas informações de rede em um outro vídeo que vai aparecer no card aí para vocês. Então quem quiser dar uma olhada, vai lá e eu apresentei algumas informações sobre essa rede. Mas para esse vídeo eu então extraí alguns pontos. Esses pontos vieram dessa camada de hospitais e eu fiz alguns pontos aqui eu adicionei depois de forma aleatória para fazer alguns testes com a ferramenta. E aí depois, mais para frente, a gente conversa melhor sobre isso. Bom, então a ferramenta de roteirização na verdade é do GRASS. O GRASS é um outro SIG que tem as ferramentas disponíveis aqui no QGIS. Onde a gente encontra essas ferramentas aqui na caixa de ferramentas, clica nesse botão, aparece o painel, o GRASS está aqui, então todas as opções do GRASS estão aqui, mas a gente vai fazer uma busca pela ferramenta Salesman, tá? vnet.salesman está dentro do GRASS, no item vetor. 2 cliques nessa ferramenta e aí a primeira opção é a opção da rede. Lembrando que essa rede tem que estar conectada, tem que estar com todos os parâmetros funcionando. Se tiver algum problema na rede, não vai funcionar essa função do GRASS. Tá? Então precisa estar conectada, precisa estar em funcionamento. Aqui os pontos que a gente vai conectar, né? Que a gente vai fazer a roteirização. O limiar para conectar a rede ao ponto, então se o ponto às vezes está muito longe da rede, pode ser que dê algum problema e aí a gente pode aumentar essa informação. Existem alguns parâmetros avançados que eu não vou mexer neles, tá? Mas depois vocês podem dar uma olhada. O local de salvamento do arquivo. Eu vou salvar aqui, já pega e tem ainda a gente pode ignorar esse processo, que na verdade é a saída de um arquivo CSV com as informações do custo. O custo aqui está sendo trabalhado como distância, tá? Então eu vou salvar esse arquivo só para dar uma olhada depois. Bom, feitas essas configurações, a gente vai executar. Demora um pouco, até porque a rede é um pouquinho grande, mas assim que finalizar a gente retorna então. Finalizou então, deu tudo certo, a gente pode ver no log aqui que não teve nenhum erro, então está tudo correto. Saiu aqui a nossa roteirização, eu vou abrir o painel aqui de estilização para melhorar a visualização da nossa rota. Estou aumentando a espessura da linha, então essa foi a nossa rota. Se vocês perceberem, está passando por todos os pontos e ele forma um circular, né? Isso significa que, de certa forma, não importa muito qual que é o ponto inicial e qual que é o ponto final, porque ele vai fechar a rota e iniciar sempre em todos os pontos. Então a primeira observação é que sempre tem que estar o início da viagem considerando o ponto do início e final da viagem, como por exemplo o centro de distribuição ou o local onde se inicia a mesma viagem tem que estar dentro da amostra de pontos aqui para a ferramenta trabalhar. E aí ele faz esse circular, então passando por todos os pontos, iniciando e terminando a viagem em todos os pontos. Se a gente dá uma olhada na tabela de atributos, a gente tem aqui várias informações. A gente pode até, de forma a verificar como ele desenvolveu a rota, colocar o valor do feed, do FID aqui, e verificar onde que ele iniciou a rota. Então, tá por aqui, ó, 11... Tá, ele iniciou no ponto 2, tá? Então iniciou no ponto 2, veio nesse sentido e finalizou de novo aqui no ponto 2, passando pelo ponto 3, tá?
Ele fez dessa forma, mas lembrando, não tem muita importância, uma vez que ele inicia e finaliza toda a viagem em todos os pontos. Diferentemente, se ele iniciasse em um ponto e iniciasse no 2 e terminasse no 3, por exemplo, embora o 2 e o 3 estejam bem próximos, mas imagine, por exemplo, que iniciasse no 5 e finalizasse no 1, e aí ele não ia fechar, né, essa viagem aqui. Bom, algumas considerações com relação a essa ferramenta, porque eu fiz alguns testes, inclusive o meu primeiro teste deu erro, tá? Eu vou abrir o ponto de hospitais aqui, então onde está meio vermelho na borda, acredito que vocês consigam ver aí no vídeo, é onde realmente tem hospital. Então eu criei o ponto 6, o ponto 1, e o ponto 7 eu desloquei ele. Aqui foi onde deu o erro. Então esse ponto aqui, esse hospital, por algum motivo, essa parte da minha rede, ela não está bem conectada com o restante. Então ele não conseguia chegar aqui ou sair daqui. Dava algum problema com esse ponto. Eu desloquei ele, coloquei próximo dessa via e aí resolveu o problema. Isso significa o que então? Significa que se a rede não está bem conectada, a ferramenta, né, o processamento não vai ser realizado, diferente às vezes de outras ferramentas que executam e acabam finalizando com alguns erros. Tá? Como que eu descobri que era esse ponto o problema? Eu executei outra ferramenta que era o do caminho mínimo. Também existe outro vídeo aqui no canal falando sobre o caminho mínimo. Tá? Então vai aparecer no card para vocês também, caso vocês queiram dar uma olhada. Quando eu executei o caminho mínimo, esse ponto aqui ele ficava de fora. Ou seja, a ferramenta executou todo o procedimento, mas ele excluiu esse ponto dos resultados. E aí eu fiz outros testes aqui mesmo com o caixeiro viajante e percebi que, na verdade, o que estava travando a ferramenta era esse ponto. Eu desloquei esse ponto para várias outras regiões aqui dessa parte da minha rede e provavelmente existe algum nó mal conectado aqui. Então ele não está dando acesso, essa parte aqui não está dando o acesso ao restante da rede. Mas eu desloquei para cá e aí passou a funcionar. Primeira coisa é, a sua rede tem que estar bem conectada. A minha eu achei que estivesse, mas existem alguns pontos aí com problemas. Se você não colocar o seu ponto de início e fim, ele vai montar apenas um itinerário, sem considerar então a viagem do centro de distribuição ou do local de fato de origem da viagem, ele vai desconsiderar. E aí você não tem como saber. Então imagine, por exemplo, que aqui eu não tenho, né, o início de fato da minha viagem, eu tenho só os pontos em que eu tenho que passar fazendo a entrega ou recolhimento de material. Então tem essa peculiaridade também. No mais, a ferramenta é simples, não dá muitas informações. Agora a gente consegue dar uma olhada no arquivo CSV que ele gerou para nós. Então esse é o arquivo. Ele mostra uma sequência que não tem nada a ver com os pontos. Essa é uma sequência provavelmente de processamento. Então vai do 1 ao 7, a gente tem 7 pontos, né? E aqui em categoria nós temos de fato a ligação entre os pontos. Então 2 para o 4 foi onde a gente percebeu que ele iniciou, né? 2 para o 4, 4 para o 6, 4 para o 6, 6 para o 7 e assim por diante até finalizar ali do 1, desse ponto 1 para o 3 e depois do 3 para o 2. E aqui ele dá o custo, esse custo aqui em metros provavelmente. E na verdade, como a gente não mexeu em questões de custo, ele está dando aqui custo como distância. Então é sempre com relação ao próximo custo. Então essa distância entre 3 e 2 a gente pode medir aqui em metros. Eu vou ligar nossa ferramenta de aderência e deu 310 a distância, só que essa distância eu estou pegando uma distância linear. Talvez a distância em rede aqui seja um pouquinho menor, mas de qualquer maneira é a distância mesmo. Então ele está dando aqui o custo do próximo, né? Então o próximo seria do 3 ao 2, tá? E do 2 ao 4 está dando aí esses 1.868 metros. Então é essa a função desse arquivo.
Pessoal, então é isso. Eu realizei aqui vários testes da ferramenta para conseguir repassar para vocês aí mais ou menos como é que a ferramenta funciona e como que poderia resolver aí esses problemas que eu pelo menos encontrei no caminho. Então é isso, pessoal, até a próxima e obrigado.